Se você acha que comer bem é cortar tudo que você gosta na sua rotina alimentar, esse vídeo é para você. Você vai poupar anos e meses de frustração com esse vídeo. Então fica até o final. Porque, inclusive você, começa errado. E não é por falta de força de vontade. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo certinho na prática. Vamos lá, esse é o vídeo 2 da nossa série de nutrição para iniciantes, do zero até a prática. Bem, no vídeo passado eu te expliquei o erro que todo iniciante começa e sempre acaba cometendo no começo, quando quer mudar a alimentação, quando quer entrar numa rotina alimentar mais adequada. E nesse vídeo eu vou te mostrar na prática o que a gente precisa fazer, como que funciona a base da nutrição e os três pilares importantes dos nutrientes, que são os macronutrientes, que é que nem eu falei no vídeo passado, proteína, gordura, que são os lipídios, e carboidrato. Então vamos lá, o primeiro ponto é retomando um pouco o vídeo 1. Se você não assistiu, recomendo assistir, vou deixar o link aqui também. Retomando então um pouco o vídeo 1. O erro inicial que todo mundo comete é querer começar tudo perfeito. E a gente já entendeu que não é assim que funciona. Não adianta do dia para a noite você cortar tudo da sua alimentação que você come por anos e achar que vai emagrecer. Você não demorou um mês para engordar. Você demorou às vezes anos, meses, tempos. Então, você tem que entender que o processo de emagrecimento também vai demorar meses, anos. É algo que é a constância e não a velocidade. Então não tem como você ser 100% perfeito. O importante é você manter a constância na sua alimentação. Então, que nem a gente citou no primeiro vídeo, né? A gente tem que manter ali o 80-20, 80% constância, 80% bonitinho, perfeito, e os 20% é a margem de erro que a gente vai ter. Um fim de semana que você sai para comer fora, um aniversário que você vai ter durante a semana. Então é a constância e não é a velocidade, tá bom? Antes de mais nada também, prazer, eu sou o nutricionista João Lessa e vamos direto ao assunto mais importante que a gente citou no final do vídeo 1, né? O nosso corpo, ele é basicamente abastecido por nutrientes, né? Nosso corpo, ele precisa de nutrientes para manter vivo, para sobreviver. E quais são esses nutrientes? É aqueles três: proteína, gordura e carboidrato, tá? Agora eu vou explicar o que são eles, basicamente, e de um modo fácil para você entender, tá? Então vamos lá, começando pelas proteínas. As proteínas são muito importantes para a gente, porque a proteína é basicamente o que vai abastecer nosso músculo, tá? Claro, a gente tem vários tipos de músculo. A gente tem desde o bíceps, por exemplo, o bíceps, o tríceps, o abdômen, e desde músculo do nosso coração. O nosso coração é um músculo, nosso intestino é um músculo, então o nosso corpo tem vários músculos e basicamente o que abastece ele é a proteína, né? Então a proteína é um fator importante, principalmente quando a gente fala de ganho de massa muscular. Ele é um tecido que é composto por proteína, logo aminoácidos, tá? E aí a gente vai ter aminoácidos essenciais e os não essenciais, que aí é um papo para um próximo vídeo quando a gente for aprofundar um pouco mais, tá? Mas falando de forma rápida, para você entender, a proteína basicamente é o que vai construir os nossos tecidos musculares, tá? E a proteína vai ter, a cada 1 grama de proteína vai ter 4 calorias, tá? Então é importante a gente entender isso também. Então, às vezes, quando a gente fala assim, você tem que comer 150 gramas de proteína, não significa que você tem que comer 150 gramas de filé de frango, por exemplo. Por quê? Porque o frango não vai ter 150 gramas de proteína, por exemplo, em 150 gramas de alimento. Tá? Ele tem, cada alimento vai ter uma proporção. Então, por exemplo, 100 gramas de filé de frango cru vai ter mais ou menos numa média 23 gramas de proteína. Entendeu? Então a gente tem que. Cada alimento vai ter sua proporção, cada alimento tem sua fonte de proteína. Então, por exemplo, o frango, a carne bovina, alimentos de origem animais, vai ter um teor maior de proteína, tá? Mas a gente tem outros alimentos também que não são de origem animais que vai ter proteína também. Então, por exemplo, o arroz, o feijão, a ervilha, grão de bico, 90% dos alimentos vão ter fontes de proteína. Só que cada alimento vai ter um teor diferente de quantidade de proteína. Então, é isso que a gente tem que entender basicamente primeiro, tá? Então, recapitulando, a proteína é super importante para os nossos tecidos musculares. E lembrando, não é só o bíceps, o tríceps, o abdômen, a coxa, que seria o quadríceps, e sim os músculos como todo que a gente vai ter. Lembrando que seu coração é um músculo também,
tá? Então é super importante isso. E lembrando que 1 grama de proteína vai ter 4 calorias, tá bom? Então vamos lá para o segundo macronutriente, que seria os lipídios, que os lipídios são as gorduras. É um macronutriente super importante também para a gente, tá? Super importante, por quê? Porque basicamente grande parte dos nossos hormônios são produzidos pelo lipídio, que é a gordura, tá? E o nosso corpo, ele precisa o quê? De energia para sobreviver. O nosso corpo, quando a gente come gordura, por exemplo, é o que ele vai reter, é o que ele vai guardar para ele em um modo de sobrevivência, por exemplo, algum dia, quando você começa um déficit calórico muito agressivo, ou por algum acaso você parou de comer, o que ele vai usar de energia para ele continuar sobrevivendo é a gordura. Por isso também a gordura é a última coisa que o nosso corpo quer eliminar, quer queimar, né? Porque é algo que ele usa para sobreviver. Tá? Então esse é um ponto. E a gordura é super importante para a produção de hormônios nossos. Então às vezes você pode estar com uma desregulação hormonal por conta de falta de um equilíbrio alimentar, ou às vezes você come pouca gordura, então é algo que a gente sempre tem que olhar, né? Então, só que diferente da proteína, a gordura tem 1 grama de gordura vai ter 9 calorias, tá? E quais são as fontes alimentares de gordura? A gente vai ter basicamente, falando rápido, a gente tem a gordura saturada, a gordura monoinsaturada e a poliinsaturada. Tá? Antigamente a gente tinha a gordura trans, que era uma gordura produzida pela indústria, só que hoje em dia, graças a Deus, não tem mais isso. Falando basicamente, a gente tem que olhar também, sim, com um pouco de cuidado para a gordura saturada, pensando que pode dar uma elevação de gordura saturada conforme os alimentos que você come. Então, por exemplo, alimentos que têm alto teor de gordura saturada, carne bovina, apesar de ser uma ótima fonte de proteína, tem que tomar cuidado com a quantidade de gordura da carne, porque a gordura da carne bovina é uma gordura saturada. E a gente, às vezes, comendo muita gordura saturada, pode elevar o nosso colesterol, consequentemente também levar o LDL, tá? Que aí seria o colesterol ruim que a gente fala, né? A gente tem o colesterol LDL e o HDL. Mas não vamos aprofundar muito porque a gente quer entender o conceito, a base disso, tá? Então, falando de gordura, a gente tem basicamente a saturada, a monoinsaturada e a poliinsaturada. E aí a gente vai ter o colesterol, que é algo que a gente tem que olhar com atenção. E quais são as fontes de gordura dos alimentos como um todo, né? A gente vai ter a parte de óleos, que seria o azeite de oliva, óleo de soja, óleo de girassol, que basicamente é 100% gordura. A gente vai ter a fonte de frutas, por exemplo, também. O abacate é uma ótima fonte de gordura também, uma fonte natural, né? E aí a gente vai ter, por exemplo, que nem eu falei, a parte de origem animal. Então o ovo tem gordura, principalmente a gema do ovo. A carne bovina tem gordura. Claro, a gente tem que olhar para atenção a qualidade dessa gordura. A gema do ovo, por exemplo, é uma ótima fonte de gordura, tá? A gordura bovina é algo que a gente tem que olhar com atenção. Então, falando de gordura saturada, né, que eu citei que é algo que a gente tem que olhar com bastante atenção, tem a recomendação de consumir 10% de gordura saturada dentro das gorduras totais que você consome, tá? E agora vamos pro tão pesadelo de todo mundo, que é o carboidrato, tá? O carboidrato, já deixando de cara, ele não é inimigo de ninguém, ele é super um aliado nosso, tá? Vamos lá, o carboidrato ele seria um macronutriente que ele não é essencial para o nosso corpo. Por quê? Quando a gente fala de energia, pensando num conceito básico geral, a gente consegue transformar, por exemplo, a proteína e gordura em energia para o nosso corpo. Porém, entretanto, todavia, o carboidrato é super importante quando a gente fala em exercício físico, em treinos longos, energia para o dia a dia como um todo, tá? Então, por isso que a gente fala que não tem uma meta, 1 grama por quilo ou um percentual de carboidrato recomendado para cada pessoa, tá? Por exemplo, a gordura e proteína a gente tem, que isso é assunto para o próximo vídeo. O carboidrato a gente não tem, tá? Então o carboidrato acaba, quando a gente calcula, vamos dizer assim, uma caloria total de uma dieta para alguma pessoa, a gente faz a proteína, faz a gordura e normalmente o que sobra seria o carboidrato. Falando de forma prática para você entender de vez, tá? Então o carboidrato, 1 grama de carboidrato é igual a proteína, tem 4 calorias, tá? Só que o carboidrato é super importante, que nem eu falei, para uma energia do treino, energia para o seu dia a dia, para treinos de alta intensidade, tá? Então, ele é nosso aliado, ele não é nosso inimigo.
claro, a gente tem que saber dosar, tem que olhar para a qualidade alimentar também do seu carboidrato, né? Quando a gente fala, por exemplo, de carboidrato simples, quando a gente fala de um monossacarídeo, o açúcar como um todo, você consumir o açúcar com café, por exemplo, você está consumindo ali um carboidrato oculto, né? Porque não vai te dar saciedade, dando assim um exemplo de qualidade, tá? Então a gente sempre também tem que pensar na qualidade alimentar, a qualidade de carboidrato que você está consumindo. Mas ele é um nosso aliado, tá? Principalmente quando a gente fala que a principal função dele é dar energia para o nosso corpo, tá? O que, vamos dizer assim, dá energia diretamente para a gente é o carboidrato, tá? E ele, o que dá energia pro nosso músculo é o carboidrato também. Então, quando você está ali na academia, fazendo um supino, por exemplo, fazendo um bíceps, a gente está usando ali o glicogênio muscular. Então, você está fazendo um bíceps ali, você está usando o glicogênio, que é a energia, né, que vem da glicose, que seria o carboidrato. Você está usando o glicogênio ou carboidrato daquele músculo, tá? Então, quando você sente ali que você já está na falha, no formigamento, às vezes pode dar até uma cãibra que realmente você está esgotando o glicogênio muscular do seu corpo, tá? Então esse é um ponto, tá? Aí vamos falar que a gente tem um tempo de digestão e absorção. Então é o que eu falo, não adianta, por exemplo, antes, faltando meia hora para você treinar, você comer 10 sanduíches. Não é assim, não é que vou comer 10 sanduíches e vou treinar porque então eu vou ter muita energia, vou ter muito glicogênio muscular. Não, a gente tem um tempo de digestão e absorção. Esse pré-treino do carboidrato, às vezes você vai treinar às 6 da tarde, o seu pré-treino foi o almoço que você fez meio-dia. Se você treina de manhã, o seu pré-treino foi o seu jantar do dia anterior. Por isso que eu falo, nutrição é muito equilíbrio, a gente tem que saber contextualizar e dividir para cada indivíduo. É sempre diferente, tá? E quais são as fontes de carboidrato? São as fontes que é mais fáceis e que normalmente é o que mais o pessoal consome. Então, quando a gente fala ali o arroz, feijão, grão de bico, macarrão, tapioca, e claro, que nem eu falei, vai ter alimento que vai ter a gordura, a proteína e carboidrato tudo. Vai ter alimento que é só carboidrato. Então, por exemplo, quando a gente fala de carboidrato simples, monossacarídeo como um todo, o açúcar é só carboidrato, né? Agora, por exemplo, o arroz vai ter carboidrato e proteína, o feijão. Então, cada alimento vai ter o seu macronutriente, às vezes de maior prevalência, às vezes mais equilibrado. Então, por exemplo, o ovo. O ovo é um alimento super equilibrado quando a gente fala de proteína e gordura, porque ele tem a clara dele é basicamente a proteína e a gema dele é basicamente a gordura. A gema dele vai ter normalmente 5 gramas de gordura, o ovo como um todo, 5 gramas de gordura, e 6 gramas de proteína. Então é um alimento super equilibrado e um alimento completo também, quando a gente pensa assim. Então, basicamente, macronutrientes são isso. Então, recapitulando, resumindo, proteína, a cada 1 grama de proteína a gente tem 4 calorias. As gorduras, que são os lipídios, a cada 1 grama de gordura a gente tem 9 calorias. E os carboidratos, igual a proteína, a cada 1 grama de carboidrato a gente tem 4 calorias. Tá? Agora, vamos colocar isso na prática, vamos entender um pouquinho como que funciona isso, né? Vamos mostrar alguns pratos, vamos mostrar fotos aqui, a editora vai colocar, vamos colocar fotos de pratos reais, então os pratos do meu dia a dia, da minha rotina, para você entender, né? Que eu falo que é sempre equilíbrio. Você tem que equilibrar a proteína, equilibrar a gordura e equilibrar o carboidrato. E aí a gente entra, por exemplo, quando a gente fala de carboidrato, a gente tem a parte de fibras. As fibras são carboidratos, tá? Então, quando a gente entra ali em fibras, a gente tem que ter uma variedade também de legumes, verduras, salada como um todo, né? Então, mostra aqui para mim, ó, editora, por exemplo, um almoço meu aqui de marmita mesmo. Você vai ver, ó, tem o arroz, o feijão está embaixo do arroz, tem a parte de legumes aqui. Então, por exemplo, aqui vai ter abobrinha, cenoura, beterraba e aí vai ter a proteína aqui também. Então, basicamente é o equilíbrio, né? E aí, claro, é aquilo que a gente entra. Cada indivíduo vai ter uma quantidade de proteína para consumir, de carboidrato para consumir, de gordura para consumir. Lembre-se que a nutrição é individualizada. Então, por exemplo, aqui, ó, um café da manhã também. Um café da manhã aqui, por exemplo, a gente tem uma parte de alto consumo de fibra aqui. Então aqui, ó, nesse potinho tem maçã, banana, iogurte, granola, aveia e um pouco de whey protein. Então é literalmente muito completo. A gente tem o carboidrato, que seria as frutas junto com a aveia e granola. A gente tem a parte de um pouco de gordura com um pouco de proteína também e um pouco de carboidrato do iogurte. E a gente tem a parte de proteína que seria o whey protein, tá?
Então, aqui a ideia é mostrar realmente a rotina, mesmo com uma rotina corrida, uma rotina pesada que você provavelmente tem, dá pra gente se organizar. Lembre-se, tudo é organização, tudo é estratégia. Às vezes não é falta de vontade, às vezes está com falta de estratégia, tá? Então a gente tem que pensar nisso junto. Então, por exemplo, eu faço minhas marmitas hoje em dia para 15 dias. E aí eu congelo, eu pego um sábado ou domingo e congelo minhas marmitas. Então, durante a semana, mesmo com a correria, eu já levo a marmita para o trabalho. À noite eu já tenho a marmita pronta, é só esquentar no micro-ondas. Então, é organização, tá? Organização e equilíbrio. Então, vamos lá para o próximo vídeo, episódio 3 da nossa série. Eu vou mostrar na prática como a gente montar esses pratos equilibrados. Mostrar para você como que você vai montar seu almoço, seu café da manhã, seu lanche da tarde, para você começar a aplicar isso e já ter uma organização na sua rotina e não ter mais desculpa, tá? Que nem eu falei, às vezes não é falta de vontade, às vezes é falta de estratégia e organização, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui o que você achou, se ficou alguma dúvida, já deixa o like, se inscreve no canal e um abraço. Até o episódio 3.